Ah, que mordomia, bonito, hein? Tá aí tranquilão, folgado. Vai trabalhar não? Dá um jeito de ajudar? Quem nunca ouviu isso? Mas a gente aprendeu isso de uma forma não muito correta em relação à palavra mordomia. O que é a mordomia, segundo aquilo que a gente observa na palavra de Deus? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Mas antes, eu quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo a mais essa live. É uma alegria estar com você aqui para juntos a gente aprender mais daquilo que Deus tem para nós, tornando-o cada vez mais conhecido e conhecendo-o cada vez mais de perto. Para a nossa reflexão de hoje, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 39. Nós temos estudado Gênesis, já falamos sobre a história de Jacó e agora nós vamos tratar sobre um dos seus filhos, José, aquele que foi vendido como escravo para o Egito. José, que era o filho preferido de Jacó, filho da mulher a quem ele amava, Raquel, e sofreu com perseguições dos seus irmãos por questões de inveja. José sonhou e nesse sonho os seus irmãos e o seu pai se curvavam diante dele. Esse sonho foi polêmico e gerou muito atrito entre eles. José, que já era o filho preferidinho, de repente se viu perseguido pelos seus irmãos numa situação e foi vendido como escravo. Chegando no Egito, ele foi comprado por Potifar e é sobre isso que nós vamos ler aqui em Gênesis 39. Vem comigo. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Ele percebeu que o Senhor estava com José e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava. O Senhor de José se agradou dele e José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Desde que o encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou aos cuidados de José tudo o que ele tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente e de boa aparência. Isso está lá em Gênesis 39 e aqui nós temos uma boa descrição do que é ser um bom mordomo, um servo fiel. José, essa pessoa que, sofrendo tanto, sendo criado numa condição boa, de riqueza, ali junto com seu pai, Jacó, os seus irmãos, eles tinham posses. Deus já prosperava o seu pai em tudo que ele fazia. Jacó era um homem próspero, cheio de rebanho. E lembra da história de Jacó com Labão? Labão tentou trapacear com Jacó, mas mesmo assim, tudo que Jacó fazia, Deus abençoava e Deus multiplicou as posses de Jacó. Isso não é novidade, porque quando Jacó também serviu Labão, seu sogro, ele percebeu que tudo que Jacó fazia prosperava. José simplesmente recebeu essa herança, recebeu essa bênção da parte do Senhor, do favor de Deus sobre a sua vida. Quando José chega no Egito, ele passa um perrengue danado. Alguém que era acostumado com uma vida boa, comia as melhores comidas, tinha riqueza, tinha boas vestes. Não sei quão rico ele era, mas eu sei que ele era muito próspero, porque Deus já havia multiplicado os recursos na vida do seu pai. Olha só, José nessa condição, de repente se vê como um escravo. Um escravo levado à força para uma terra distante, onde ele não tinha recursos, não tinha o que fazer e não era ninguém. Quem era José naquela terra? Ninguém o conhecia, não tinha referência de nada. Ele não era filho do fulano, filho do dono da padaria, filho do dono do supermercado, filho de ninguém. Nada. Em cidades pequenas é muito comum as pessoas conhecerem umas às outras com base nas profissões dos seus pais. Por exemplo, eu tenho muita família em Centralina e lá como que funciona? Lá você conhece o fulano é filho do seu João da padaria, o ciclano é filho do seu José lá da farmácia, o outro é filho do seu Mário da loja de roupa. Então todo mundo sabe quem é com base naquilo que o pai faz de atividade.
José, ali naquele momento, não é ninguém, apenas um escravo. Porém, José cresceu debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra, aprendendo os princípios de Deus. Ele aprendeu com seu pai o que era servir ao Senhor e tinha isso como um grande valor na sua vida. Sendo obediente ao Senhor, José fazia o melhor em tudo que era colocado em suas mãos. Ele serviu Potifar de uma maneira maravilhosa, de forma que Potifar ficou surpreso com tamanha qualidade de um serviço prestado. Não só isso, Potifar percebeu que tudo que José fazia era abençoado. Tudo que José colocava a mão prosperava. Um escravo excelente. Aí acontece a grande questão. José, como um excelente escravo, agora se torna o mordomo da casa. O que é o mordomo? É aquele que toma conta das coisas do seu senhor. Aqui diz que Potifar só precisava de preocupar com o seu alimento, só com a comida que ele tinha que comer, porque todo o resto José tomava conta muito bem, de forma que as coisas só cresciam, só prosperavam, pela graça do Senhor na vida de José. José era eficiente, ele era o melhor, ele era dedicado, empenhado, ainda que ele não estivesse na sua posição original. Essa palavra faz muito sentido e ela tem mexido comigo nesses últimos dias. Inclusive ontem eu tive o privilégio de compartilhá-la com os meus filhos aqui em casa, com a minha família, minha esposa. Porque recentemente agora eu escutei um podcast do Bruno Morada. Gosto bastante, inclusive recomendo. Hub Podcast. Nesse podcast ele deu um testemunho dizendo que uma vez, com pouco tempo de casado, ele e a esposa tinham um dinheiro guardado e esse dinheiro ficava em determinado lugar na casa. De repente a esposa foi até aquele dinheiro e não tinha mais nada. Falou, cadê o dinheiro que estava aqui? E ele ficou chocado com aquilo, pensando, poxa, mas eu não gastei à toa, eu gastei, a gente saiu para comer, fizemos coisas com os amigos e tal, mas não foi à toa, eu não comprei nada para mim, um tênis, alguma coisa específica. Mesmo assim, gerou uma frustração muito grande nos dois, tanto no Bruno quanto na esposa. E aí ele, sendo ministrado por Deus, entendeu numa palavra compartilhada na igreja e outras coisas, sobre essa questão dos talentos. Um recebeu um talento, outro 2, outro 5, lembra dessa parábola? E um enterrou. Aquele primeiro que enterrou o seu talento, quando o seu senhor volta, diz, servo mau, porque você não fez bem, eu vou tirar o que você tem, o seu talento, e dar para aquele que multiplicou. Por que você não multiplicou esse talento? Por que você não foi aprender com as pessoas que fizeram bem? E aí, nesse podcast, o Brunão, diante dessa palavra, disse assim, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu sou pior do que esse servo ruim que enterrou os talentos. Eu nem sei aonde é que está os talentos que o Senhor me deu. Aquele pelo menos sabia, ele tinha enterrado. Eu perdi, eu não sei, eu gastei de uma forma irresponsável. E isso mexeu comigo, eu fiquei pensando e meditando. Sabe, o Senhor tem grandes coisas para nós, para fazer em nós e através de nós. Só que nós precisamos desenvolver a habilidade de multiplicar os talentos que Ele colocou na nossa mão. E quando a gente entende por talentos, não estamos dizendo apenas em relação a habilidades, claro que isso também conta, mas também de recursos, porque o talento era uma moeda naquela época, era sobre isso que eles estavam falando, sobre dinheiro. Deus coloca recurso nas nossas mãos. Recurso de sabedoria, recurso de habilidades, recursos financeiros. Mas a gente muitas vezes não administra bem isso. Somos influenciados por esse mercado capitalista que tudo a gente tem que comprar rápido e que quer muitas coisas e tal. Ou queremos dar muitas coisas, né, para a nossa família, queremos o melhor. Não é esse o ponto, não estou falando que isso está errado. Mas a forma como a gente faz isso está errado muitas vezes. Não posso generalizar, cada um tem sua realidade. Mas a grande maioria das pessoas não tem um bom controle das suas finanças. Quando a gente não tem um bom controle das nossas finanças, nós não somos bons mordomos. Significa que aquele recurso que o Senhor colocou na sua mão, na minha mão, Ele colocou para que nós administrássemos, como foi no caso de Potifar e José, nós não temos multiplicado. Nós temos
gastado de uma maneira irresponsável, quantas vezes enterramos ou às vezes nem sabemos aonde está indo parar. Isso é grave. Isso é grave porque se nós entendemos que somos mordomos daquilo que Deus confiou a nós, como que vai ser quando a gente tiver que prestar contas disso? E a gente fica pedindo mais. Senhor, eu quero mais, me prospera, me abençoa. Por que eu estou passando tanta dificuldade? Por que está tão difícil? Muitas vezes, aquele talento que o Senhor confiou na sua mão, para que você multiplicasse, para que depois Ele pudesse te colocar sobre mais, você não tratou bem. Quem te disse que se você tivesse mais, teria sido diferente? Será que só a perda que não teria sido maior? Mas não é o fim. Essa mensagem não é para te deixar para baixo, triste, pensando, não, e agora? Eu não mereço, eu sou um péssimo administrador. Não. O Evangelho, a Bíblia, a mensagem principal é que há esperança. Cristo é a nossa esperança. Há perdão, há cura, há transformação, há renovo, há possibilidades. Se Deus escolheu te dar um talento, Ele quer que você desenvolva habilidades para multiplicar esse talento, para que Ele possa te colocar sobre mais talentos. Seja o que você entender como talento aí na sua vida. Mas você só pode querer estar sobre mais talentos se você aprendeu a administrar bem aquele pouco talento que você já recebeu. Sabe por quê? Porque Deus é tão sábio que nessa palavra, Jesus já disse, Ele foi distribuído de acordo com a capacidade de cada um. Então, se a gente recebeu poucos talentos, não fique murmurando, reclamando, por que o fulano tem mais, eu tenho menos. Isso tem a ver com a nossa capacidade. E não fique pensando também, por que eu só tenho um, eu não sou capaz, dia, céus, azar. Não, pegue aquele um que você recebeu, desenvolva-o, aprenda a multiplicá-lo, trabalhe esse talento, que Deus vai acrescentar. É a ordem natural pela qual Deus fez as coisas. Se você trabalhar bem o seu talento, se você lapidar essa pedra, se você cuidar desses recursos, se você administrar com sabedoria, você está dizendo para Deus que Ele pode mandar mais, que você vai ser bom mordomo, você vai administrar bem. E Ele mesmo diz em sua palavra, quem é fiel no pouco será colocado no muito. Mas nós queremos o muito falando que não somos fiéis porque temos pouco. Não é assim que funciona. Não é assim. É uma completa incoerência querer ter muito, sendo infiel no pouco. Como eu disse, você entende esse talento de acordo com aquilo que Deus tem ministrado no seu coração. Pode ser a habilidade, o dom que Deus colocou sobre você no exercício do seu ministério, em algo novo que você está querendo aprender e às vezes está difícil. Algo que você tem estudado. E você vê que Deus te usa naquilo e você quer multiplicar isso. Pode ser que você tenha plena convicção de que talento, no seu caso, é dinheiro. E por que não? A Bíblia fala tanto sobre dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas o dinheiro não é a raiz de todos os males. Deus usa o dinheiro para abençoar pessoas. Deus usa o dinheiro para multiplicar na minha vida e na sua vida e na vida de quem precisar recursos. Deus usa o dinheiro para expandir a sua obra. Eu lembro que eu tinha um amigo que falava que o dinheiro ele é apenas um catalisador. Ele apenas acelera processos. Se você tem o coração ruim, endurecido, egoísta, avarento, e você tem mais dinheiro, isso só intensifica na sua vida. Isso só piora. Se você tem um coração bom, generoso, gosta de abençoar, faz diferença por onde você passa, você só vai fazer mais quando tiver mais dinheiro. Não pense que o dinheiro vai te corromper. Na verdade, o que nos corrompe é o nosso próprio coração, onde a gente coloca os nossos desejos, quando a gente sai do propósito, quando a gente muda o foco e deixa de buscar a Deus, deixa de amá-lo acima de todas as coisas e deixa de amar o próximo. Se nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, isso é um valor fundamental na nossa vida, o dinheiro é apenas uma ferramenta. Seja um bom mordomo. Aquilo que Deus confiou na sua mão, trate com zelo, trate com sabedoria, administre bem. E não fique apenas dependendo de um sobrenatural para que as coisas aconteçam.
Sim, Deus pode agir de forma sobrenatural. E quando a gente depende dele, a gente experimenta isso. Eu posso te dizer na prática, tantas coisas nos últimos anos que a gente viu Deus fazer de forma maravilhosa que eu não teria como fazer. Eu não teria acesso. Foi graça e misericórdia de Deus. Sobrenatural. Coisas que aconteceram de repente. Assim como foi com José. Porque se você olhar mais para frente, sabe o que acontece? José, ele é preso porque a mulher de Potifar se interessa por ele e arma contra ele. Ele rejeita o que ela quer em honra ao seu Senhor e principalmente a Deus. E ele acaba sendo preso. Quando ele está preso, ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro. Quando o faraó tem um sonho e precisa de interpretação, por volta de 2 anos depois dessa interpretação que ele tinha feito do sonho do copeiro e do padeiro, José chega ao palácio para ser usado por Deus na vida de Faraó. De repente, Faraó vê em José um homem sábio, capaz de resolver aquela situação que o foi revelada no sonho. Num instante, José muda de posição. De presidiário, então escravo, a príncipe do Egito, a governador do Egito, a autoridade máxima abaixo de Faraó. Assim. Sabe por quê? Porque ele tinha sido um bom mordomo com os poucos talentos que o foi confiado. E à medida que ia acrescentando mais talentos, ele permanecia fiel, respeitando aquilo que ele foi chamado para fazer, respeitando a sua natureza, a sua identidade, aquilo que Deus colocou nele. A fidelidade de José o permitiu estar pronto para um momento como esse. Às vezes a gente fica querendo a oportunidade. Quando acontecer e sonhando com essa oportunidade. Essa oportunidade pode vir. E quem vai mandá-la vai ser Deus. E você só vai estar pronto se você foi fiel no pouco, administrando bem, cuidando bem aquilo que Deus confiou a você. Se você viveu desleixado, de qualquer jeito, sem se organizar, meio atrapalhado, como que você pode agarrar uma oportunidade como essa que José agarrou? Nós precisamos estarmos atentos, nos preparar. Precisamos ser fiéis. Lembrando, como eu já disse, que a graça e misericórdia de Deus cobre multidão de pecados e é capaz de remir o tempo perdido. Quando a gente entende que fizemos mal, eu fiz mal, você com certeza em alguma área fez mal. E eu só me identifiquei com esse podcast, essa história do Brunão Morada, porque eu me identifiquei com a história. Eu falei, eu também acho que eu tenho sido um mau mordomo. E eu não quero mais ser. Não quero mais desperdiçar os talentos. Não quero mais perder o controle. Quero largar de preguiça. Preguiça de organizar. Preguiça desse esforço de cuidar da forma como precisa ser cuidado. E eu tenho certeza que Deus tem reservado grandes coisas. Mas eu preciso estar pronto. E você? Quer ficar pronto comigo? Quando a oportunidade de Deus chegar para você, você vai poder agarrar essa oportunidade e exercê-la com toda a autoridade que o Senhor confiou a você, como mordomo dos recursos que Ele entregou nas suas mãos para cuidar. É seu? É meu? Não. Mordomo cuida do que é do seu Senhor. De alguma forma ele usufrui, está naquele ambiente, mas é do Senhor. Não é meu, não é seu. É do nosso Senhor. Eu quero te convidar a espalhar essa mensagem. Envie essa mensagem para mais pessoas que estão sofrendo com a angústia de querer fazer uma diferença e às vezes não sabem por onde. Pessoas que às vezes estão tristes porque não percebem que as coisas na vida não estão dando certo. Pessoas que ficam desapontadas porque parece que com elas não acontece. Quem sabe a gente não precisa de ficar atento, nos apresentar diante de Deus, pedir perdão e falar: Deus, me ajuda a ser um bom mordomo. Me ajuda a ser fiel naquilo que o Senhor tem confiado a mim. Me ajuda a multiplicar os talentos que vêm do Senhor e voltam para o Senhor. Porque toda a honra e toda a glória é do Senhor. Deus deu, Deus tirou, como disse Jó, e depois Deus multiplicou na vida dele. A boa obra que o Senhor começou, Ele mesmo é fiel para completar. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando nós somos bons mordomos,
nós glorificamos o nosso Deus. Nós fazemos com que o nome dele seja reconhecido. Fazemos diferença. Abençoamos muita gente. Eu sei que de alguma forma essa mensagem falou ao seu coração. Então eu quero te encorajar, te animar, dizendo que você pode compartilhá-la com mais alguém, para que outras pessoas sejam abençoadas. No mínimo, curta, porque o algoritmo do YouTube vai entregar ela para mais pessoas quando mais pessoas interagem aqui. Se você curtir, isso já ajuda. Se você comentar, escrever alguma coisa aí, é melhor ainda. E se você quer ajudar ainda mais, envie essa mensagem para alguém que você sabe que isso pode ser relevante. Deus te abençoe, multiplique os seus talentos, faça a diferença. Tenho certeza que grandes coisas Deus tem para fazer em você e através de você.